Razão e proporção. Razão é isso aqui, ó. Razão é um número dividido por outro. Né? Aqui está escrito razão entre A e B. Então, quando pedirem para você, qual é a razão entre A e B? Ele está te pedindo quanto que é A dividido por B. Tá? Agora, se você pega A sobre B é igual a C sobre D, né? Por exemplo, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 4. Os números não são iguais, mas eles são proporcionais. Então eu digo que A sobre B é proporcional a D sobre D. Tá? Dá o mesmo número quando você divide. São iguais. Regra de 3, simples. Tá? Por exemplo, quando é grandeza diretamente proporcional, como é que você faz a regra de 3 simples? Assim, ó. Se A é diretamente proporcional a B, né? Então A está para B, assim como C está para D. Aí você multiplica em cruz assim. A vezes D igual a B vezes C. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer. Tem um exemplo aqui. Uma pessoa comprou 3 pendrives idênticos e pagou R$ 96 no total. Quanto ela pagaria se comprasse 5 pendrives do mesmo tipo e preço? Então você tem que pensar o seguinte. Se ela comprar mais pendrives, vai pagar mais caro ou vai pagar mais barato? Está aumentando o número de pendrives, vai aumentar o preço? Vai. Aumenta um, aumenta o outro? Então são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta, diretamente proporcionais. Tá? Então você faz isso aqui, ó. 3 está para 96, assim como 5 está para x. A incógnita está aí. Multiplica em cruz. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 96. 5 vezes 96 dá 480. Passo 3 dividindo. Ou seja, se você for comprar 5 pendrives, você vai pagar R$ 160. Percebeu? Então, põe a flechinha, multiplica em cruz. Isso é a regra de 3 simples para grandezas diretamente proporcionais. E diretamente proporcionais é quando você percebe que se aumenta uma, a outra também aumenta. Agora, o que são grandezas inversamente proporcionais? Quando for inversamente proporcionais, você vai montar a regrinha de 3 assim, com as 4. Chama a regra de 3, que você coloca 4 letras aí, e 3 você sabe o valor, você vai calcular a quarta. Então você vai fazer uma regra dessas 3 para calcular a quarta. Também é chamado de quarta proporcional. Quando você pode perguntar qual é a quarta proporcional dos números tal. Eles te dão 3 números, você monta desse jeito, é a regra de 3. Tá? Quando você perceber que é inversamente proporcional, você não multiplica em cruz, não. Você multiplica ali na linha mesmo, A vezes B igual a C vezes D. Tá? Por exemplo, andando a 90 km por hora, uma pessoa completou uma viagem em 40 minutos. Quanto tempo ela gastaria se andasse a 60 por hora? Vai diminuir a velocidade. Uma pessoa que anda lento, faz o percurso mais rápido ou mais demorado? Estava a 90, gastou 40 minutos. Se ela andasse a 60, baixou a velocidade. Não vai aumentar o tempo? Baixou a velocidade, vai aumentar o tempo. Isso dá inversamente proporcional. Quando você perceber isso, você monta, 90 está para 40, assim como 60 está para x. E agora, ao invés de multiplicar em cruz, você multiplica na linha. 60 vezes x, 60x. 90 vezes 40, isso dá 3.600, divide por 60, ela vai demorar 60 minutos. Então, quem anda mais lento, demora mais tempo. Tá? Diminui a velocidade, aumenta o tempo. Então, inversamente proporcional é isso. Regra de 3 composta. Por exemplo, olha só. Numa fábrica de computadores, 4 homens montam 200 computadores em 10 dias. Quantos computadores seriam montados por 5 homens em 20 dias? Tá? Então aqui, 4 homens, 200 computadores, 10 dias. Certo?
Se aumentar o número de homens, vamos fixar, em 10 dias, eu coloco mais homens para trabalhar. Eles fariam mais computadores? Né? Nesses mesmos 10 dias. Fixa os 10 dias. 4 homens fazem 200. E 5 homens fazem mais do que 200? Opa, fazem, né? Então são diretamente proporcionais. O número de homens e o número de computadores são diretamente proporcionais. Mais homens, mais computadores. Agora fixa os 4 homens. Né? 4 homens fazem 200 computadores em 10 dias. Se aumentar o número de dias, você fala, 4 homens fazem 200 computadores em 10 dias. E em 20 dias, eles fazem mais computadores ou menos computadores? Fazem mais. Então aqui, gente, todo mundo é diretamente proporcional. Você escreve embaixo, põe o x aqui, põe o 20 aqui. E aí multiplica em cruz. Olha aqui, ó. 20, o x, você multiplica o 4 e multiplica o 10. Certo? Não vai ficar x vezes 4 vezes 10? Olha lá, x vezes 4 vezes 10. E os outros? Multiplica. 5 vezes 200 vezes 20. 200 vezes 5 vezes 20. Tá? Então, continua multiplicando em cruz. Percebeu que é todo mundo diretamente proporcional? Multiplica tudo em cruz. Aqui dá 40x igual a 20 mil. Então, x é 20 mil dividido por 40. Então, fariam 500 computadores. Agora, se você perceber que tem grandeza inversamente proporcional aí no meio, aí você faz de outro jeito. Olha lá. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, põe o 8, a flechinha, o 20 caminhões, a flechinha, os 160 metros cúbicos. Depois, 5 horas, o X, né? E o 125. Agora fixa, por exemplo, fixa lá, quantidade de areia. Quantidade de areia. Vamos supor, vamos fixar os 160. Tá? 20 caminhões fazem 8 horas. Você precisa de 8 horas, 20 caminhões para pegar 160. Tá? Agora, gente, se você aumentar o número de caminhões, vai fazer em menos horas, né? Aumenta o número de caminhões, faz em menos horas carregar os mesmos 160. Tem mais caminhão, eles chegam mais rápido. Opa, então são inversamente proporcionais. Aumentou o número de caminhão, diminui o número de horas. Tá, agora fixa as horas. Tá, 8 horas, 20 caminhões fazem 160. Se for o dobro, 16 horas, 20 caminhões vão fazer o dobro também, né? Então o lado de cá, o outro lado, é diretamente proporcional. Então, hora com caminhão é inversamente. Caminhão com quantidade de areia é diretamente. Então aqui, ó, quando é inversamente, você multiplica na linha. Quando é diretamente, multiplica em cruz. Então você vai multiplicar 5 por x por 160. E os outros 3 também você vai multiplicar. Vai ficar isso aqui, ó. X vezes 5 vezes 160 igual a 20 vezes 8 vezes 125. Tá? Multiplicando aí 20 vezes 8 vezes 125 dá 40 mil. 5 vezes 160 dá 800. Dividindo 40 mil por 800. Então, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos em 5 horas? 50 caminhões.